pessoal, meu nome é Charleston e eu estarei com vocês na disciplina de medidas elétricas, ok? A nossa ementa nós teremos 3 aulas sobre esse tema, onde iremos abordar assuntos que são interessantes para a continuação do curso de vocês, ok? Bom, então vejamos qual será a ementa dividida em 3 aulas para que vocês possam acompanhar aula a aula de acordo com o nosso conteúdo especificado, ok? Vamos ver qual que é a ementa, pessoal? Vamos ver na telinha aí. Ó, repara que eu separei em 3 temas. Primeira aula, unidade de medidas, que será essa. Nós veremos as principais medidas e veremos medidas elétricas. Na segunda aula, nós veremos sobre leis de Ohm e Kirchhoff, onde dentro desse tema abordaremos circuitos em série, paralelo e misto, ok? E na terceira aula, nós veremos aplicações com relação ao uso de algumas medidas elétricas em projetos elétricos e consumo de energia. Beleza, pessoal? Então vamos começar a nossa primeira aula falando de unidades de medidas, principais medidas e medidas elétricas. Vamos lá, então? Olha, sobre os tipos de medidas. Acompanhe comigo. Existem vários tipos de medidas que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, SI. Então, sempre que vocês verem essa notação de SI, significa que é o Sistema Internacional de Medidas, ok? Então, dentre esses tipos de medidas, nós separamos aqui medidas de massa, medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, medidas de capacidade e medidas de tempo, ok? Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, com exemplos? Então, sobre medidas de massa. Olha, letra A. Eu coloquei aqui como foco a palavra pães. Então, olha a frase. Comprei 200 gramas de pãezinhos. Então, aqui eu foquei qual unidade de medida? Unidade de medida de massa, em gramas, ok? Letra B, mortadela. Comprei 500 gramas de mortadela. Também, a unidade de medida usada aqui é de massa e nós usamos ainda o grama, ok? Letra C, meu amigo Tiago precisa emagrecer, pois ele já está pesando cerca de 120 quilos. Note que, quando eu abordei como referência Tiago, que é uma pessoa, nós usamos a unidade de medida para expressar o peso do Tiago em quilograma, ok? Já em pães e mortadela, como eram objetos mais leves, nós utilizamos o quê? A grama como referência. Já Tiago, como é mais pesado, nós usamos o quilograma. Letra D, sobre guarda-roupa. O guarda-roupa lá de casa pesa 200 kg. Então, aqui é para vocês terem uma noção com relação a 2 unidades de medidas de massa. O grama a gente usa para objetos mais leves e o quilograma para objetos mais pesados. A gente vai ver que além do grama e o quilograma, existem outras, como por exemplo tonelada. É uma unidade de medida de massa, só que é usada para objetos bem mais pesados, né? Por exemplo, um caminhão, né? Coisas, né, de maior peso. Beleza? Sobre medidas de massa? Vamos continuar então? Vamos ver exemplos agora sobre medidas de comprimento. Vamos lá? Olha o exemplo aqui, letra A. Aquela régua mede até 30 centímetros. Então, qual a unidade de medida que nós usamos aqui? Centímetros. Centímetros está onde? Em medida de comprimento, ok? Aquele poste de luz tem 8 metros de altura. Metros também é uma medida de comprimento. Letra C. Aquela rodovia tem uma extensão de 150 quilômetros. A unidade de medida usada agora foi
quilômetros, que também é uma medida de comprimento. Quero que vocês percebam o seguinte: quando foi uma distância pequena, por exemplo, a régua, nós usamos o quê? O centímetro, porque é algo pequeno. O poste de luz já é algo maior, então nós vamos usar para medir o poste, qual unidade de medida? Metros. Já uma rodovia, a extensão é grande, ok? Então nós usamos o quê? Quilômetros, ok? Centímetro, metro e quilômetro são unidades de medida de comprimento, ok? Continuando então, agora sobre medidas de superfície. Vamos lá? A casa do meu vizinho ocupa uma área de 60 metros quadrados. Letra B. A quadra de esportes de minha escola tem 40 metros quadrados de área. Letra C. A fazenda do pai de meu amigo ocupa uma área de 10 quilômetros quadrados. Então vamos ver as unidades de medidas que nós utilizamos aqui. Na letra A, nós utilizamos metro quadrado, porque nós nos referimos à questão da casa. A área de uma casa, então nós usamos metro quadrado. Na letra B, nós usamos também metro quadrado, porque a referência aqui era a área de uma quadra de esportes. Já na letra C, nós tivemos que utilizar quilômetro quadrado, por quê? Porque a referência aqui já é uma fazenda, ok? E uma fazenda tem uma extensão muito maior, um terreno, uma área muito maior do que uma casa e uma quadra de esportes. Por isso utilizamos o quilômetro quadrado, beleza? Existem outras unidades de medida de superfície que nós veremos mais a seguir, ok? Continuando, nós temos também medidas de volume. Letra A. Foi necessário comprar mais de 5 metros cúbicos de areia para terminar a obra. Letra B. A caçamba daquele caminhão comporta apenas 10 metros cúbicos de brita por viagem. Então, qual foi a unidade de medida usada? Metro cúbico. Então, quando nos referimos a quantidade de areia, nós podemos relacionar com metro cúbico, ok? Quando falamos também de brita, nós podemos usar metro cúbico, porque é um volume de areia e o volume de brita, ok, pessoal? Agora, sobre medidas de capacidade. Olha os dois exemplos. Prefiro comprar refrigerante de 2 litros. Letra B. Naquela receita, diz que para fazer um bolo é necessário 3 litros de leite. Então, qual foi a unidade de medida usada aqui? Litros, não é isso, pessoal? Então, quando a gente vai comprar refrigerante, a gente pode escolher, né? Refrigerante de 2 litros, 2 litros e meio. Então, é a unidade de medida usada para se referir à capacidade daquele líquido. O leite também, nós usamos o litro, ok? Então, refrigerante, leite, ou seja, em geral, os líquidos, nós podemos usar a unidade de medida de litros. Tranquilo? E temos aqui também medidas de tempo, né? Conhecemos muito bem essa. Por exemplo, Fábio correu 10 metros em apenas 7 segundos. Qual foi a unidade de medida? Segundos, ok? Então, usamos segundos para determinar a quantidade de tempo, né, que Fábio gastou para correr esses 100 metros. Faltam 30 minutos para terminar essa partida. Então, nós estamos falando aqui de uma partida onde o tempo que ainda falta para terminar é de 30 minutos. Agora, na letra C, nós vamos nos referir
a horas. A viagem deve durar aproximadamente 3 horas. Então, 3 horas é o tempo que poderá durar essa determinada viagem. Agora, vamos usar meses. A duração desse curso é de 6 meses. Então, note que as unidades de medida usadas aqui para medidas de tempo foram segundos, minutos, horas e meses. Sabemos que existem outras unidades de medida de tempo, né? Por exemplo, bimestre, trimestre, ano, ok? Tudo bem sobre essas principais medidas? Bom, pessoal, então vamos fazer um exercício aqui para a gente poder treinar essas simbologias relacionando cada uma com suas respectivas medidas, ok? Vamos lá então, ó. Relacione os seguintes tipos de medidas de acordo com suas unidades correspondentes. Então nós temos aqui a primeira coluna, onde nós temos opções de medidas. Superfície, tempo, volume, comprimento e massa. Nós iremos relacionar essa numeração de 1 a 5 dentro desses parênteses de acordo com suas unidades, ok? Então, vamos para o quadro, vamos resolver essa questãozinha aí, só para a gente treinar? Então, aqui, ó. Nós vimos, então, sobre essas unidades de medidas, ok? Onde essas medidas têm alguns símbolos ou algumas unidades que representam essas medidas, de acordo com cada situação. Então, superfície. Quais dessas unidades relacionam-se com superfície? Nós vimos que superfície são medidas utilizadas para medir o quê? Área, não foi? Então, área nós temos opção de metro quadrado, quilômetro quadrado, nós vimos, né? Centímetro quadrado. Tudo que está elevado a 2 refere-se à área. E se é área, significa medida de superfície. Então, vamos ver qual? Aqui é cubo, aqui quadrado. Então, quilômetro quadrado é uma unidade de medida que refere-se à superfície, ok? Então, aqui, 1 relacionando a superfície. Qual dessas unidades de medida refere-se a tempo? Vamos ver qual unidade de medida refere-se a tempo? Metro cúbico não, milímetro não, T de tonelada não, S de segundos. Então, segundos é uma unidade de medida que refere-se a tempo. Então, 2. Próxima, volume. Qual dessas unidades de medida refere-se a volume? Lembra que volume, nós trabalhamos lá com volume de areia e de brita? Lembra que o volume destaca-se pela unidade de medida estar elevada ao cubo? Ó. Então aqui metro cúbico. Superfície eleva-se ao quadrado e volume eleva-se ao cubo. Então, volume é o 3, porque aqui é metro cúbico, beleza? Então, comprimento. mm, pessoal, significa milímetro. Nós vimos centímetros, vimos metro, vimos quilômetro. Milímetro também é uma unidade de medida de comprimento. Só que nós usamos essa unidade de medida com objetos, né, bem pequenos mesmo. Nós utilizamos lá como exemplo a régua. Para medir, nós usamos o centímetro. Então, o milímetro é algo menor ainda, ok? Então, comprimento é o 4, está aqui, ó, mm, milímetro. Sobrou o quê? Massa, que é o 5º. Esse T aqui, pessoal, refere-se a tonelada. Tonelada é uma unidade de medida que representa o quê? Massa, ok? Nós temos a grama para medir, para pesar, né? A medida onde usamos coisas mais leves, o grama. O quilograma, coisas mais pesadas, e a tonelada mais pesada ainda. E só a nível de conhecimento, 1 tonelada refere-se a 1000
quilogramas, ok? E 1 quilograma, 1 refere-se a 1000 gramas. Então vamos lá? Essa aqui é a 5. Medida de massa, nós podemos usar a tonelada. Tranquilo sobre essas principais medidas? Vamos ver um pouquinho agora sobre medidas elétricas? Vamos lá? Bom, pessoal, sobre as principais medidas no nosso Sistema Internacional de Medidas, além da que vimos, nós vamos destacar aqui 7 que são consideradas principais, referentes a várias grandezas. Nós temos aqui o metro, cujo símbolo é M, e é uma medida de comprimento. A grandeza dela é uma medida de comprimento. O quilograma, cujo símbolo é kg, é medida de massa. O segundo, cujo símbolo é S, é uma medida de tempo. Ampere, cujo símbolo é A, refere-se à medida de corrente elétrica. Então, a grandeza é corrente elétrica, representada por A de ampere, beleza? Então, lembra, ó, destaca essa aqui, ó, ampere, ok? Tem a ver com corrente elétrica, é uma medida elétrica, ok? Kelvin, alguém já viu essa unidade de medida? O símbolo é K, refere-se a quê? A temperatura, não é isso? No Sistema Internacional, nós medimos a temperatura em Kelvin. Aqui no Brasil é em Celsius. Mol tem a ver lá na química, lembra? Quando estudaram química, é quantidade de substância. E candela, cujo símbolo é CD, tem a ver com intensidade luminosa, ok? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho, vendo as principais agora medidas elétricas. Então, além da que vimos nessas 7 unidades de medidas aqui principais, onde tem o ampere, olha aqui, ó, ampere, nós temos outras unidades de medidas elétricas que precisamos destacar. Então, nós temos o A de ampere, que refere-se à corrente elétrica, e temos outras, como coulomb, onde o símbolo é C, refere-se à carga elétrica, o volt, cujo símbolo é V, refere-se à tensão elétrica, ou também simbolizada por DDP, diferencial de potencial, Ohm, que tem esse símbolo, que refere-se à resistência elétrica, Joule, cujo símbolo é J e refere-se à energia, e o Watt, que é o W, que refere-se à potência. Bom, nós vemos que essas medidas, que são medidas elétricas, elas são derivadas de outras grandezas. Quando temos aqui essa derivação com mais de uma unidade de medida como derivação, é porque partiu de um cálculo, de uma fórmula, onde usou-se mais de uma grandeza para se encontrar essas grandezas aqui citadas. Por exemplo, a carga elétrica, a unidade de medida dela, o símbolo é C e a unidade de medida é AS, ampere por segundo. Ampere vezes segundo. Tensão elétrica é Joule por, esse C aqui é o quê? Coulomb. Então, Joule por Coulomb. Resistência é V de quê? O V é volt, volt por A de ampere. Energia, Newton vezes metro. N de Newton, que é força. E potência é Joule por segundo. Ok? Então, o que importa para a gente é saber um pouquinho sobre essas grandezas que são simbolizadas com essas unidades de medida.
C, V, esse símbolo de resistência, J de Joule e W de Watt, beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre essas medidas? Então vamos lá. Primeiro, sobre corrente elétrica, carga elétrica e tensão elétrica. Corrente elétrica. Olha uma frase aqui que pode nos dar aí uma noção sobre corrente elétrica. A corrente elétrica que passa no circuito do chuveiro lá de casa é de 25 amperes. Então note que nós usamos aqui a unidade de medida ampere para relacionar a corrente elétrica que passa no circuito do chuveiro lá de casa. Carga elétrica. Cargas elétricas opostas se atraem e cargas elétricas iguais se afastam. Então, que é uma frase que a gente vê muito lá em física, né? Onde os opostos se atraem, não é isso? A gente vê muito essa frase. Isso relaciona-se com o quê? Com carga elétrica, tá ok? Tensão elétrica. A tensão elétrica das instalações lá de casa são todas de 220 volts. Então, vocês já devem ter observado aí essa questão da tensão elétrica. Vocês já viram que tem tomada de 110, tomada de 220. Então, quando vocês verem falar de tomada de 220 ou de 110, está relacionando isso aqui à tensão elétrica, ok? Tranquilo? Podemos continuar então? Bom, pessoal, então vejamos as outras 3 medidas elétricas que são importantes, além da que vimos agora há pouco. Resistência elétrica, energia elétrica e potência elétrica. Então, letra A, sobre resistência elétrica. Olha um exemplo. O resistor do chuveiro lá de casa é de 10 ohm. Então, essa é a quantidade de resistência com relação ao resistor de um chuveiro. Então, unidade de medida aqui, ó, ohm. Sobre energia elétrica, olha um exemplo. Pedro pagou uma fatura de R$350 este mês na conta de energia. Então, você paga uma fatura relacionada ao seu consumo de energia, ok? Potência elétrica, representada por P, nós temos aqui um exemplo. Olha, a potência do chuveiro lá de casa é de 5.500 watts. Então, vocês podem observar que nos chuveiros existem informações com relação à potência dele, com relação à tensão dele e também com relação à corrente. Então, vocês podem observar no chuveiro da casa de vocês aí que tem potências diferentes. Tem chuveiros de 5.500 watts, tem chuveiros com menor potência, com maior potência. Então, aqui foram para vocês terem uma ideia com relação a essas unidades de medidas usadas em medidas elétricas. Bom, pessoal, então vamos resolver esse exercício semelhante ao que vimos no exercício passado, só que agora são medidas elétricas, ok? Então, potência, energia, corrente, tensão, carga e resistência. Olha os símbolos. A é de quê? Ampere. Ampere tem a ver com qual medida elétrica? Com corrente. Então, corrente elétrica, unidade de medida, ampere. Então, 3. V. V é de quê? Volt. Então, volt tem a ver com o quê? Volt é tensão. Lembra lá? 220 volt. Então, tensão refere-se a V de volt. Então, número 4. Esse símbolo aqui, lembra de que é? Ohm. Ohm refere-se ao quê? Resistência. Então, olha, número 6, resistência. C é de quê? C de carga, coulomb. Então, qual que é? Número 5. Beleza? W. W é de quê? Watt. Então, watt tem a ver com
potência, lembra lá? Chuveiro, 5.500 watts. Então, número 1. E por fim, J de Joule. Joule é o que? Energia. Então, qual é? Número 2. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi bem simples. Tentei passar alguns exemplos práticos de unidades de medidas que precisamos conhecer, né? Não só as medidas elétricas, mas nós vimos outros tipos de medidas. Assistam o vídeo novamente, estudem, tá? E nos vemos na aula 2, ok?